Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Ainda sobre a cura do cego de nascença, leiamos no Evangelho de João o que está dito no capítulo 9, nos versos 24 até o 34, pois assim lemos na palavra de Deus. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Meus queridos, não satisfeitos com a resposta que obtiveram da parte dos pais, os fariseus chamaram novamente à presença deles o homem que havia sido curado. E exigiram do homem: dá glória a Deus, dá glória a Deus. É bem possível que tivessem dito isto a fim de persuadir o homem a acreditar a Deus a sua cura e não a Jesus, porque tinham como agenda provar que não havia sido Jesus quem o havia curado. E tentavam ainda a todo custo rotular Jesus como sendo um pecador, indigno, portanto, de receber créditos por aquele feito tão maravilhoso. Por isto é que disseram ao homem: nós sabemos que este homem é pecador. A lógica na mente daqueles inquiridores era a seguinte: somente uma pessoa de Deus poderia realizar um feito assim tão extraordinário. Jesus, no conceito deles, era um pecador porque transgredia o sábado. Portanto, Deus jamais o autorizaria a fazer algo tão maravilhoso. Por isto é que exigiram: acredite a glória a Deus e não a este homem pecador conhecido como Jesus, pois foi Deus e não este homem que te curou. No entanto, o homem que havia sido curado não cedeu às pressões que lhe fizeram os religiosos de plantão e afirmou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O que importava de fato é que ele havia sido cego desde o nascimento e que passou a ver pela instrumentalidade daquele homem chamado Jesus. Meus amados, notem que cada nova tentativa da parte dos fariseus no sentido de desautorizar a Jesus restava inútil. Diante disto, voltaram a fazer as perguntas que já lhe haviam feito anteriormente. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? O homem já estava ficando irritado com a atitude dos seus inquiridores e lhes respondeu de forma irônica: já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Em outras palavras, o que ele disse foi o seguinte: vocês estão tão interessados na pessoa que me curou que parecem estar desejosos de tornarem-se discípulos dele. Só que não, né? Tal insinuação por si só já seria um insulto, ainda mais no tom irônico proferido por aquele homem. Por isso eles também o insultaram ao declarar asperamente: discípulo dele és tu, como se o fato de alguém ser discípulo de Jesus fosse algo desprezível. A seguir, os fariseus deixaram transparecer o espírito legalista e o orgulho baseado na religião, pois afirmaram: nós somos discípulos de Moisés, gloriando-se no fato de Moisés, o seu mestre, ter recebido a lei diretamente da parte de Deus, possuindo, portanto, a autoridade divina.
Mas este, referindo-se a Jesus, diziam os fariseus, nem sabemos de onde é. Em outras palavras, quem lhe concedeu qualquer tipo de autoridade? Jesus já havia declarado várias vezes de onde vinha sua autoridade, mas eles simplesmente ignoravam o que Jesus dizia. A autoridade que possuía vinha da parte de Deus, mas eles simplesmente não a reconheciam. Aqueles homens o tempo todo se ufanavam de saber coisas. Sempre afirmavam, sabemos isto, sabemos aquilo outro, mas com respeito à pessoa de Jesus, demonstravam ignorância. O homem que fora curado, então, desenhou para aqueles fariseus presunçosos ao fazer a seguinte afirmação: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, mostrando a eles que se esta premissa defendida pelos próprios fariseus era de fato verdadeira, então Jesus, se fosse um transgressor da lei, não poderia realizar um milagre daquela dimensão. E logo a seguir, o homem acrescentou: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O sinal realizado por Jesus foi tão ímpar, tão sem igual, tão extraordinário, que mereceria uma consideração melhor da parte daqueles religiosos. Posto que, se Deus não ouve a pecadores, como poderia Jesus ter sido atendido na realização de algo tão maravilhoso? Só faltou mesmo o homem perguntar. Fui claro? Os fariseus ficaram muito enfurecidos. Como todos os argumentos que usaram caíram por terra abaixo, só restou mesmo a eles apelarem para a grosseria e o preconceito, pois disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram o homem. Dizendo isto, demonstraram um desprezo por aquele homem, dizendo que ele havia nascido todo em pecado por ter sido cego desde o nascimento, e que, portanto, não tinha moral nem autoridade para ensinar-lhes qualquer coisa. E a seguir o excomungaram da religião judaica, expulsaram-no do templo, consideraram-no persona non grata. É bem como afirma o ditado popular: o pior cego é o que não quer ver. Jesus tentou abrir os olhos de todos. O cego de nascença passou a ver, e os que viam desde o nascimento fizeram-se cegos. Pense nisto. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para dar vista aos cegos. Não os cegos fisicamente falando, mas os cegos espiritualmente falando. E tantos ainda insistem em permanecer na cegueira. Senhor, Tu és a luz que veio iluminar o homem em trevas, na cegueira. Que os olhos sejam abertos, Senhor Deus, porque existem muitos que teimam em não querer ver, em não querer reconhecer que Tu és a luz que ilumina todo homem. Não querem sair da cegueira espiritual, mas, por Tua misericórdia e graça, continuas chamando os homens à luz, e que nós possamos ser esses anunciadores das boas novas, para que aqueles que ainda estão cegos passem a ver, por louvor da Tua glória. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.